Educação à distância, mudando realidades. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a nossa continuidade da disciplina de Direito 1. Ainda vamos continuar aqui na nossa temática, o nosso conteúdo de Direito do Consumidor. É isso mesmo, é uma pena, estamos chegando ao final aqui da nossa disciplina, mas eu tenho certeza que você tem aí estudado bastante, tem seguido as nossas recomendações. Mas antes de dar início, farei minha audiodescrição. Você já me conhece, eu sou a professora Maria Alva de Souza Silva, sou professora de Direito aqui do Instituto Federal de Rondônia e a partir de agora farei minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, sou loira, estou usando um terninho preto e uma camisa verde e uma calça preta. Aqui no estúdio de gravação tem uma parede branca atrás de mim com uma figura geométrica com traços e pontos. À minha esquerda nós temos outra parede branca com as letras EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Então, vamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nós vamos continuar aqui conversando sobre a nossa disciplina aqui de Direito do Consumidor, tá ok? Como de costume, vou fazer aqui a apresentação da nossa bibliografia recomendada. Te apresento aqui o livro do nosso Silvio Capanema, Direito do Consumidor, que você vai acessar aqui a minha biblioteca virtual, lá pelo SWAP, para estar acessando os livros. Também esse livro aqui do Fabrício de Almeida, em sua 10ª edição aqui, do ano de 2022, Direito do Consumidor, coleção esquematizada. De fato, vou te chamar aqui agora para o nosso conteúdo, na nossa última unidade, unidade número 6, tá? Vamos conversar agora sobre práticas comerciais, proteção contratual e também falar um pouquinho sobre as sanções administrativas, tá ok? Eu quero já te convidar aqui para te dizer que a temática das práticas comerciais está prevista aqui no capítulo 5º do nosso CDC, que engloba algumas seções. Ele vai trazer as disposições gerais, vai falar sobre a oferta, sobre a publicidade, sobre as práticas abusivas, sobre cobrança de dívida, né? E dos bancos de dados e cadastros de consumidores, tá? Essa nossa seção, ela vai do artigo 29 até o artigo 46 e eu tenho certeza que você está aí com o seu CDC do ladinho, dando um pause neste vídeo para fazer a leitura, tá certo? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a oferta, tá? Pessoal, quando a gente fala de oferta, a gente não está se referindo a um produto em si, né? A oferta, ela é um conjunto, ela envolve um produto e uma publicidade, envolve uma informação. Então, vocês vão poder ver essa temática entre os artigos 30 até o 35. Olha só, a oferta ela é um legítimo instrumento à disposição do fornecedor de otimizar sua lucratividade, tá? Estabelecendo o CDC, o conceito no teor do seu artigo 30, tá? Que estabelece que a oferta é toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, tá? E obriga o fornecedor a que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, se ele está ali te propondo uma oferta, um produto em determinada situação, com determinado prazo, ele está ali tendo que cumprir essa informação ou essa publicidade ali que se refere àquela oferta. Tá ok? E aqui eu trouxe para vocês aqui um esquemazinho para a gente conversar um pouquinho sobre as características da oferta. Olha só. Primeiro, ela abrange toda a informação ou publicidade que tiver. Ela vai estar obrigando o fornecedor, né, a cumprir. Ela integra o contrato que vier a ser celebrado, né? E ela tem que ser precisa e, de fato, ela precisa ser veiculada, tá certo? Então, fiz um gráficozinho aqui só para detalhar o que está estampado aqui no artigo 30 do nosso CDC. Bem tranquilo, tá? Então, se você ofertou, você é obrigado a cumprir, tá? E essa oferta, se você vier a celebrar um contrato,
ela vai estar integrando esse contrato e você vai estar ali, de fato, vinculado a essa ação, ok? Aqui vamos conversar um pouquinho sobre a publicidade, que vai do artigo 36 até o 38 do nosso CDC. Olha, pessoal, eu já vou te chamar a atenção aqui, ó, para a gente ver a diferença entre a publicidade e a propaganda. Por quê? A publicidade, ela pode ser conceituada como uma informação veiculada ao público consumidor com o objetivo de promover, né? Promover o comerciante ainda que indiretamente produto ou serviço disponibilizado ao mercado de consumo, tá? Publicidade é a principal manifestação da oferta. Então, a oferta ela é manifestada por meio da publicidade, tá? Então, tecnicamente, existe uma diferença entre os conceitos de publicidade e propaganda, tá? A publicidade tem o objetivo comercial, tá? Enquanto a propaganda, ela tem fins ideológicos, filosóficos, políticos e religiosos ou econômicos ou sociais, né? Além disso, na publicidade, podemos identificar o patrocinador, né? O que na propaganda nem sempre é possível. Aqui eu quero te dar um exemplo seguinte, tá? Quando a gente fala de propaganda, a gente fala, por exemplo, propaganda política, né? A gente fala de propaganda que tem fins ideológicos, fins religiosos. Quando a gente conversa aqui sobre o direito do consumidor, a gente não fala, eu vi uma propaganda que tem um produto sendo vendido a determinado preço em tal estabelecimento. Isso não é técnico de se dizer, né? Por quê? O que existe ali é uma publicidade a respeito de uma oferta. Então, o termo propaganda, dentro do termo técnico, ele é relacionado a fins ideológicos, a fins políticos, a fins religiosos, filosóficos e nessa pegada, tá? Então, não confundam esses termos, porque já que você está aí se tornando um gestor comercial de excelência, você não vai mais falar assim, eu vou fazer a propaganda de um produto. Você vai falar, colocarei um produto aqui para a publicidade, tá certo? E aí, vamos entrar aqui para a gente conversar sobre a diferença entre a publicidade enganosa ou abusiva. Eu vejo muita gente falando assim, isso é propaganda enganosa, isso é propaganda abusiva. Gente, é publicidade. Dentro do CDC, tá? CDC, a gente fala sobre publicidade, tá? Ou seja, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E essas duas, elas são diferentes, tá? Quando a gente fala de enganosa, se refere a qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, né, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou quaisquer outros dados sobre os produtos ou serviços, tá? Então, isso aqui que é uma publicidade enganosa. Quando a gente fala de publicidade abusiva, dentre outros, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incentive a violência, que explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita os valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança, né? Então, um produto que tem uma publicidade enganosa, ele está induzindo o consumidor a um erro, tá? Quando ele vem ali e te engana a respeito da natureza, uma característica, uma qualidade, uma quantidade, tá? Por exemplo, se eu vou comprar ali um perfume e tá ali na publicidade que ele tem 100 ml, né? O produto tal com 100 ml por tal preço, né? Aí eu vou lá para comprar o produto, chego lá, é mentira, porque na verdade aquele preço é um perfume de 80 ml, então isso é uma publicidade enganosa, tá? Agora, ela se torna abusiva quando ela vai mexer ali com o psicológico da pessoa, quando ela incita a violência, quando ela causa medo, tá? Quando ela tem ali um desrespeito a valores ambientais, tá? Quando ela pode estar
induzindo, né, o consumidor a se comportar de forma perigosa para a sua saúde ou segurança. Então, ali ela é configurada como uma publicidade abusiva estampada no parágrafo 2º do artigo 37. Isso é muito importante, pessoal, para vocês terem essas noções, porque isso cai muito em prova, tá? Isso é muito, muito pedido em prova aí quando a gente fala sobre o direito do consumidor, tá? Lembra que o ônus da prova, lá na nossa aula anterior que eu falei que a gente ainda ia conversar? Pois bem, olha só o artigo 38 que eu separei para vocês aqui, que tem uma importância bem legal aí para quem vai trabalhar aí no empreendedorismo, quem vai ter seu negócio, né? Olha só, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou da comunicação publicitária cabe a quem patrocina, tá? Ou seja, se você contratou ali uma empresa para fazer a sua publicidade, eu vou chamar uma empresa de comunicação, uma empresa que trabalha com marketing, não é eles que estão... Se eles produzirem aquela publicidade, não é eles que vão ter culpa não, tá? Quem tem culpa, quem tem que responder por isso é quem patrocinou, ou seja, é aquele comerciante, não a empresa que produziu o material, entende? Olha só, não, e além do mais, dentro disso aqui, ó, não é o consumidor quem terá que provar que a publicidade é enganosa ou abusiva, tá? Mas sim o fornecedor, ou seja, que é o dono da publicidade, é que terá o ônus de provar que a sua publicidade não é enganosa nem abusiva, e sim verdadeira e correta. Então, aqui dentro do artigo 38, vocês podem perceber que o consumidor ele pode, por exemplo, procurar o Ministério Público para falar, olha, tem essa publicidade aqui, eu entendo como ela é abusiva, como isso, aquilo, outro. Aí, quem vai ter que provar que não é quem produziu, ou seja, quem é o contratante daquela publicidade, né? Ou mesmo quem se o próprio comerciante ele mesmo produz, assim, estou dando um exemplo de quando ele contrata uma empresa para fazer um marketing, para uma empresa de publicidade, né? Estou pensando assim em algo maior, mas é possível que ele próprio produza uma publicidade ali numa rede social, ele pelas mãos próprias faça e ele tenha que responder por isso, tá ok? Mas lembrando que quem faz, quem responde é quem contratou, no caso, se foi contratado uma empresa aí para estar fazendo. Não é a empresa de publicidade que responde, sim o dono da publicidade, tá certo? E aqui, já na tela aqui das sanções administrativas, tá? Não entrei na esfera penal aqui para vocês, vamos falar sobre esfera administrativa, tá? Olha só, podemos ver essas sanções administrativas lá no artigo 56. Olha só como é importante para vocês entenderem isso aqui, ó. Olha só. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas sem prejuízo, tá? Sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Ou seja, além de ele tomar uma multa na via administrativa, além dele ter a apreensão do produto, além de ele ter a inutilização do produto, além de ele ter a cassação do registro do produto junto ao órgão competente, ou então a proibição de fabricar o produto, ele ainda pode, dependendo do caso, responder na esfera civil e ainda na esfera penal, vai depender do caso concreto, sem configurar que ele está sendo penalizado 2 vezes pelo mesmo fator, né, pela mesma ação. Não, porque são esferas distintas, são uma é na natureza civil, outra é penal, e aqui é na esfera administrativa. Então, quando a gente vê aqui na esfera administrativa, a gente já vê aqui, por exemplo, quando chega o fiscal no mercado, né, que vê ali que tem uma carne vencida, né? Tem uma carne que está ali em situação que não poderia ser comercializada, já está passando do ponto, já passou do ponto, aí ele pode tomar uma multa, né? Vai depender se ele já foi notificado para não fazer aquilo e continua fazendo, ele pode tomar uma multa, ele pode ter o produto apreendido. E se uma pessoa passou muito mal e teve que ir para o hospital, gastou remédio, esse comerciante ele ainda pode ser processado para responder aqui, para estar
tendo que arcar com as despesas médicas, por exemplo, do consumidor dessa carne. É possível também. Então, você pode responder em várias esferas ao mesmo tempo, tá ok? Não configura aí que tá repetindo a sanção, não, tá? São esferas distintas. E aqui, ainda no artigo 56, né, além de ele tomar uma multa, dele ter a apreensão do produto, da mercadoria, ele pode ter aqui, ó, no inciso 6º, a suspensão do fornecimento do produto ou do serviço, ele pode ter a suspensão temporária das suas atividades, a revogação da concessão ou a permissão de uso, a cassação de licença do estabelecimento ou da atividade que ele exerce. Ele pode ter interdição total ou parcial, né, do estabelecimento, pode ter uma intervenção administrativa e pode ter a imposição de uma contrapropaganda, ou seja, se ele fez uma publicidade para divulgar um determinado produto, ele pode ter a imposição de ter que fazer uma propaganda para desfazer essa aqui. Eles chamam, na verdade, uma publicidade. Eles falam contrapropaganda, mas é uma, eu diria assim, uma contrapublicidade, ou seja, uma publicidade para desfazer o que foi feito em outra publicidade, tá certo? E aqui, ainda sobre as sanções administrativas, tá aqui, ó, acabei de comentar com você, tá? A conclusão que se chega da análise dos dispositivos citados é de que, além de sofrer sanções administrativas, tá? O fornecedor poderá ser penalizado nas esferas civil e penal ao mesmo tempo, sem que a acumulação de todas as penas possa gerar o bis in idem, né? Ou seja, responder 2 vezes pela mesma situação. Basicamente, pelo fundamento de que cada uma das sanções possui natureza distinta da outra, tá? Igualmente, as próprias sanções administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente a depender da gravidade da situação. Então, voltando aqui na tela, ele pode ter várias situações aqui, ele pode tomar uma multa e ainda ter a apreensão do produto, ele pode tomar uma multa e ainda ter a cassação do registro, vai depender do caso concreto e da prática reiterada de ações para estar aí, de fato, justificando essas aplicações aí dessas penalidades. Tá ok? E aí, eu trouxe aqui também um recadinho para você, já que é a nossa última aula. Eu não canso de pedir para você. Leia o CDC, veja as videoaulas recomendadas dentro do nosso AVA, que também tem no roteiro da disciplina. Faça o acesso da minha biblioteca virtual. Não esqueça de mandar a sua dúvida pelo AVA lá para o professor mediador. Se ele não conseguir resolver, ele vai encaminhar a sua dúvida para mim. Se você quiser também, você pode mandar o e-mail, que tem o meu e-mail lá na apresentação da disciplina. Eu te desejo bons estudos e te peço que você faça a execução das atividades dentro do cronograma previsto, tá certo? Então, eu quero te desejar bons estudos. Foi muito bom, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, aqui nessa disciplina de Direito 1. Mais para frente vocês terão Direito 2, tá? Vocês vão ter também Direito Tributário, que é bem legal, bem interessante aí pro estudo aí do gestor comercial, né? Nós não podemos pensar numa gestão comercial sem estudar também o Direito Tributário, tá certo? Quero te agradecer a paciência, o carinho e pode ficar à vontade para mandar a sua dúvida para mim, que eu vou estar à sua disposição. Bons estudos e até uma próxima oportunidade. Educação à distância, mudando realidades.